Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Uma grande alegria, meus irmãos, estamos juntos, né? Hoje vamos abordar sobre mais uma família da Bíblia, onde nós vamos buscar de Deus orientações hoje, moções aonde o Espírito Santo vai nos guiar, vai falar conosco, vai nos libertar. Eu sou o Marcos Júnior, né? Sou servo da Renovação Carismática, estive no Grupo Divino Mestre aqui de Butiá, né? Atualmente estou coordenando o Ministério de Pregação da Arquidiocese de Porto Alegre. É uma grande alegria que você esteja conosco neste Evangelizai nas famílias. Nós vamos falar sobre Adão e Eva. Adão e Eva, elas tiveram dois filhos, geraram Caim e Abel, dois filhos. Caim era um lavrador e Abel era um pastor de ovelha. Então Caim, ele oferece a Deus os frutos da terra em oblação ao Senhor, né? E Abel, um pastor, ele oferece os primogênitos do seu rebanho. O Senhor olhou com agrado, né, para a oferta de Abel, mas para a oblação ele nem olhou para a oferta de Caim, nem mesmo para os seus dons. E Caim ficou irritado com ele, né? O semblante dele, a Bíblia diz que ficou abatido, ficou com seu semblante abatido. E o Senhor, ele vai falar com ele. Mas nós vamos pegar a passagem de Gênesis capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Eu vou proclamar, estou com a Sagrada Escritura aqui para nós. O Senhor disse-lhe: por que estás irado? E por que estás abatido o teu semblante? Se praticardes o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te. Mas tu deverás dominá-lo. E Caim disse então a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está o teu irmão, Abel? Caim respondeu: não sei. Porventura sou eu o guarda do meu irmão? Palavras do Senhor. Graças a Deus. E aqui nós vamos vendo, meus irmãos, a partir do sentimento, os dois oferecem as ofertas, né? Caim, o lavrador, ele oferece, né, os frutos da terra para o Senhor se agrada, mas Abel, o pastor, ele oferece a sua oferta e o Senhor não olhou, né? Não olhou para Caim nem para os seus dons. E aqui vai dizer que ele ficou irritado, com seu semblante abatido. E essa passagem que nós lemos agora é de Gênesis. E aí nós vamos vendo, meus irmãos, que existe um sentimento comum nas pessoas. Nas pessoas que nós convivemos e mesmo em nós. É o da inveja. A inveja é um sentimento, ele é sorrateiro. O sentimento da inveja, ele entra e começa a direcionar as nossas ações. E um dos sinais da entrada deste traço negativo de personalidade, deste pecado, é a competição nas ações. Na família, né? Quantas competições nas famílias acontecem isso? Principalmente entre os irmãos, né? O sentimento de querer estar sempre na frente do outro. Este sentimento de competição, de querer estar na frente do outro, é sinal do germe, meus irmãos, da inveja, né? Ou seja, esse germe ele age em nós, né? Ou a quem ele se manifestar. Então, quando há esse sentimento de competição, é o germe da inveja que está ali. A atitude de querer os privilégios, né? Sobre os outros, querer sempre, né, estar à frente, estar à vantagem. Isso vai deixando em nós bloqueios, mágoas, vai deixando em nós prejuízos espirituais, né? Cada um dos irmãos aqui, entre Caim e Abel, eles tinham as suas habilidades, né? Caim lavrador, Abel era um pastor. Caim, em vez de procurar ele encontrar em seu coração, aqui está o detalhe, o que agradava a Deus.
ele se irrita com o irmão porque o irmão agradou a Deus. Em vez dele procurar no coração dele o que ele teria que fazer para agradar a Deus, não. Ele ficou irritado com o seu irmão que agradou a Deus. Então foi o coração de Caim. O coração de Caim, meus irmãos, é que Deus não se agradou. Ou seja, não foi a sua atividade profissional, porque um era lavrador e o outro era pastor, não, mas é o coração que Deus não agradou. E Deus disse para ele: o mal está sempre te espreitando para poder entrar. O mal, meus irmãos, ele está sempre nos rondando para entrar. O próprio São Pedro vai nos dizer que ele é como um leão que anda ao nosso redor querendo nos devorar. E quando este mal entra, quando ele pega, ele entra na pessoa, ele vai cegando essa pessoa. E vai cegando ela e vai enchendo ela de ódio e nós não vamos percebendo isso. Muitas vezes isso acontece conosco. Acontece na nossa família. Aconteceu nas gerações anteriores. E se não for combatido, se nós não lutarmos contra este mal, vai continuar acontecendo. Talvez, famílias inteiras já venham vivendo isso, Talvez você, na sua família, tenha pessoas que são invejosos e talvez você seja invejado por outros. Talvez você também seja uma pessoa que as pessoas têm inveja de você. E quanto mal isso acaba acarretando na nossa vida. E aqui, meus irmãos, quando a inveja ela vai entrando, muitas vezes nós não percebemos. O detalhe aqui é que Caim ele não escutou a voz do Senhor. Esta é a primeira lição. Deus disse para ele. Deus falou para ele. Por que está irritado? Por que está com teu semblante? Se praticares o bem, ia se reabilitar. Mas se praticares o que é mal no teu coração. O próprio Deus falou. Então Deus ele vem falar conosco hoje e está falando com você agora. Para que você possa ouvir a voz do Senhor, para que você possa ouvir e a conversão a esta prática do bem que ele nos fala. E aqui, meus irmãos, Caim ele preferiu o quê? Ele preferiu exterminar o concorrente, que era o irmão dele. E muitas vezes nós temos essa atitude de querer exterminar o concorrente ou alguém que chama mais atenção. Às vezes nós ficamos irritados, nós ficamos bravos com pessoas assim. E isso é o germe da inveja que já está agindo em nós. E aqui nós vamos vendo, irmãos, que o que mais agrada a Deus é o coração. E nós vimos que quando a inveja nos invade o coração, nós não agradamos a Deus. Nós irritamos muitas vezes com os irmãos, vem aquele sentimento de destruição. Talvez você não tenha o sentimento de matar alguém, mas um sentimento de destruição que possa brotar no teu coração. O insucesso dos outros, Muitos de nós somos perseguidos, meus irmãos, por esse sentimento, pelo sentimento da inveja. Eu estou com o Catecismo da Igreja Católica aqui, no número 2538, eu vou ler para a gente. O 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. Quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento do rei Davi, contou-lhe a história do pobre que possuía uma única ovelha tratada com a sua própria filha, e do rico que, apesar de uma multidão de seus rebanhos, invejava o primeiro e acabou roubando a ovelha. A inveja pode levar às piores ações. Foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Nós combatemos mutuamente e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo onde acabaremos, nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Declaramos-nos membros de um mesmo organismo e nós nos devoramos como feras. A inveja é um vício capital e ela designa a tristeza sentida diante do bem do outro e o desejo imoderado de querer que ele se apropriar, mesmo indevidamente. Quando se deseja um grave mal ao próximo,
é um pecado mortal. Então nós não estamos falando aqui que a inveja é algo pequeno. Nós estamos falando de um pecado mortal, de um pecado grave, que nos leva para o inferno. E talvez muitos de nós estejamos vivendo de uma forma sorrateira estes sentimentos de inveja. Este germe da inveja deve estar brotando em nós, na nossa família, talvez já na nossa árvore genealógica. E hoje o Senhor, ele vem nos falar, vem nos exortar como ele fala a Caim na palavra de Gênesis. Ele nos fala hoje, meus irmãos, como falou ao Caim: se praticardes o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te, mas se procederes o mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te. Mas ele diz que tu deverás dominá-lo. Então é preciso dominar o pecado, é preciso dominar a inveja. Mas para vencer o pecado da inveja, para que nós possamos combatê-lo, nós precisamos cultivar a virtude da bondade. O coração bom, ele não tem inveja. O coração bom não tem inveja. O coração bom, ele aprende a se alegrar com o bem do outro. A inveja é triste, meus irmãos, e ela nos leva a nos entristecer com o bem do outro. Eu fico triste quando alguém consegue alguma coisa boa. Eu não me alegro com ela, eu fico triste. Eu fico triste porque eu quero ter aquilo. A inveja é sempre assim, você quer ter aquilo, ou você quer ser aquela pessoa, ou você quer estar onde aquela pessoa está. E muitos de nós sofremos deste ataque da inveja, de pessoas que querem ser você, querem estar onde você está e querem ter as coisas que você tem. É assim que funciona, isso é triste. E nós vamos vendo, meus irmãos, que isso é horrível. É preciso desenvolver em nós o quê? A virtude da bondade. A virtude da bondade, nós vamos aprendendo a se alegrar com o bem do outro. Quando aquela pessoa compra um carro melhor, eu me alegro, glória a Deus que comprou. Quantas pessoas que eu e você vimos falar: olha lá, você viu? Você viu? Fulano trocou de carro. Deve estar traficando, deve estar roubando. Entende? Vai gerando uma tristeza e isso vai mostrando a miséria do coração. Vai mostrando a miséria do coração. E tem um santo da igreja, São João Crisóstomo. Ele diz assim, que o coração que está em Deus, ele precisa desenvolver essa bondade. Ou seja, celebrar as conquistas do outro. Celebrar o dom do outro, meus irmãos. Aqui está um grande segredo de santidade. Celebrar os dons dos outros. Na igreja existe isso. Existe o que nós chamamos de um grande intercâmbio. Primeira carta aos Coríntios, lá, capítulo 12, lá dos dons, falando que Deus dá a todos como Ele apraz. Deus não vai dar todos os dons para uma pessoa, mas para uns Ele dá o dom de ciência, outros dá o dom de cura, outros o dom de profecia, outros o dom de ensinar, outros o dom de consolar, outro o dom de interceder, outro o dom de cantar. Deus vai dando como Ele lhe apraz os dons. E nós temos é que celebrar os dons, né? Porque esse intercâmbio de dons, porque o dom do outro também é meu. Às vezes as pessoas ficam com ciúme de alguém que prega, às vezes ciúme de um padre que reza uma missa de cura e libertação, ciúme de alguém que está cantando, um pregador, enfim. Às vezes vai brotando o quê? Um ciúme do ministério, que é um ministério que foi Deus que constituiu. Foi Deus que deu aqueles dons para aquela pessoa. Entende? E as pessoas às vezes ficam com ciúme daquilo, mas aquilo é um dom que Deus deu para aquela pessoa. E nós vamos vendo que nós temos é que celebrar o dom. Celebrar os dons do irmão, porque ele também é meu, por quê? Porque nós participamos desta comunhão do corpo místico de Cristo. O dom do outro irmão, ele também é meu. E muitas vezes isso acontece dentro de casa, nas famílias, os irmãos têm inveja do outro, tem ciúme, a mãe cuida mais de mim, a mãe cuidou mais de ti. Às vezes você foi aquele filho do meio que não comprava o calçado novo para você, você ganhava sempre o calçado do irmão.
Então, essas coisas vão entristecendo e vão gerando feridas em nós. A inveja, ela vai nos entristecendo, sendo que nós temos que desenvolver a bondade, celebrar o dom do irmão nesta comunhão. Às vezes nós, meus irmãos, nós perseguimos as pessoas por inveja e somos perseguidos pela inveja. Quando Deus levanta alguém, meus irmãos, um pregador, um intercessor, alguém, quando Deus levanta e pela inveja, né, as pessoas elas começam a olhar para aquela pessoa e sentir inveja dela. Isso é entrar numa luta direta com Deus, porque é Deus que levanta. É Deus que dá os seus dons. E a sua família, ela é cheia de dons. São pessoas ricas em dons e tem dons. Cada um tem um dom e nós temos que celebrar estes dons, celebrar dentro da sua casa, da sua família. Você que é mãe, você que é pai, tantos dons, seus filhos, você que já tem netos, quantos dons Deus tem manifestado e tem que ser celebrado isso. Tem que ser louvado a Deus por isso. E este germe da inveja, ele precisa ser combatido. Então, celebrar os dons das pessoas que estão na nossa família. Olhar, louvar a Deus. Agradecer é uma ação de graças. E a palavra ação de graças, né? No original, lá no grego, vai dizer Eucaristia. Eucaristia é ação de graças, é dar graças, é louvar a Deus. Cada vez mais precisamos ser pessoas bondosas. A bondade, ela se alegra no bem do outro, não se entristece. Muitas vezes, nós vamos nos enchendo de sentimentos negativos de inveja. Mas nós precisamos matar a inveja com a virtude da bondade. E eu te convido agora a fechar os teus olhos agora e colocar a mão sobre o teu coração e fazer esta oração comigo. Senhor Jesus, eu busco a vossa proteção e peço que o meu sangue agora, Senhor, ele esteja clamando a vossa intervenção. Liberta-me, Senhor, da inveja do meu irmão, das consequências, Senhor. Protege, Senhor, com o vosso coração. Não permita que eu acabe no pecado, na destruição física, psíquica, Senhor, e material. Ou de que a graça desapareça de mim. Não permita isso, Senhor. Senhor, eu vos peço, liberta de qualquer sentimento de inveja, liberta-me, Senhor, dos sentimentos mais escondidos, disfarçados que tremem em mim, Senhor, por causa da minha fraqueza, Senhor, por causa do meu sentimento de fracasso, Senhor Jesus. Ajuda-me, Senhor, a olhar para mim e ver que eu posso vos agradar, Senhor, com os talentos que eu recebi. Liberta-me, Espírito Santo, da inveja, do ciúme. Liberta-me dessa maneira de nos entristecer com o benefício dos outros, Senhor. Faz-nos bons de coração, Senhor, nós pedimos. Faz-nos celebrar hoje a vitória dos outros, Senhor. Liberta-me da inveja, liberta-me desta mesquinhez da alma, Senhor, que nos faz apegados, que nos faz pessoas egoístas. Dai-nos um coração bom, dai-nos um coração generoso, Senhor. Dai-nos um coração cheio de bondade para combater toda a inveja. Toda a raiz da inveja seja combatida em nós e na nossa árvore genealógica. Amém.